Programa Conexão Verdade, patrocinadores, Construtora RZ Fênix e Empreendimentos Limitada. Conheça produtos e serviços pelo nosso site e redes sociais. Saiba tudo sobre nossa empresa. Ligue agora mesmo e converse com Juscelino Damasceno Roriz e contrate quem realmente entende de engenharia. Humberto Mendes, transformando Santa Maria da Boa Vista na terra das grandes realizações. Autoescola Padrão, Avenida Nilo Coelho, número 2, próximo ao terminal rodoviário de Cabrobó. WhatsApp da TIM, 87999704158 ou 87991650560. Só sintonia, todo mundo na Rádio Web Didi Galvão. Rádio Web Didi Galvão. Atenção ouvintes da Rádio Web Didi Galvão para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A partir de agora, a Rádio Web Didi Galvão apresenta programa Conexão Verdade. A verdade em primeiro lugar. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz, em crença, para que amudeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos capítulo 15, versículo 13. Conexão Verdade, apresentação Didi Galvão. Rádio Web Didi Galvão. Hora certa. Agora 16 horas em ponto em Cabrobó, nós queremos abraçar a todos os nossos ouvintes da Rádio Web de Galvão, a você que nos acompanha pela live do blog do Didi Galvão, e a você também que nos ouve através da Rádio Canabrava FM 104,9 da cidade de Belém do São Francisco. Nosso abraço todo especial ao nosso querido amigo Adelmir Marrom, que comanda aí a controle técnico da Rádio Canabrava. Nosso carinho todo especial a você, a toda a família Canabrava, nosso amigo Irenildo Nascimento, também professor Hélio Roberto, e ainda a todos vocês aí dessa querida cidade de Belém do São Francisco. Hoje é segunda-feira, 14 de janeiro de 2019, tá certo? Quem está com a gente hoje é o professor Sivaldo Torres, ele que é professor da Faculdade São Francisco, da cidade de Juazeiro, Bahia. Ele é professor de contabilidade, consultor, profundo conhecedor da realidade política do nosso país. E hoje, voltando à cidade de Cabrobó, ele é cabroboense, melhor, ele é da cidade do Cedro, mas tem toda uma história em Cabrobó. Atualmente mora na cidade de Petrolina e trabalha no sertão de Pernambuco e no sertão da Bahia. O professor Sivaldo vai hoje conversar com a gente sobre o momento político do país, as perspectivas desse novo governo, para esse novo governo, que o brasileiro pode esperar do governo de Jair Bolsonaro através de ações na segurança pública, um problema sério, na economia e também de política exterior, principalmente a relação Brasil-Venezuela. Brasil e Venezuela que tiveram um laço de amizade bem próximo nos últimos 20 anos, principalmente no governo do PT, e agora parece que começa a ter uma relação um pouco que estremecida, tendo em vista a troca de farpas entre os chefes do executivo de cada um desses dois países, o Jair Bolsonaro no Brasil e o Maduro lá na Venezuela. Professor, mais uma vez, nosso carinho pela sua presença, nossos agradecimentos por ter aceitado o nosso convite e, mais uma vez, seja bem-vindo ao programa Conexão Verdade. Desejo boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web Didi Galvão, agradeço o convite e, como sempre, me sinto honrado de estar nessa bancada porque conheço a responsabilidade do trabalho que é feito aqui. Já é grande o número de pessoas que estão nos acompanhando através da live do blog do Didi Galvão, mas antes nós queremos nos dirigir à comunidade de Santa Maria da Boa Vista, uma cidade próxima da gente, amiga, que acompanha o dia a dia das informações da nossa região através do blog do Didi Galvão
e também da Rádio Web de Galvão. E por lá nós temos muita gente que acompanha o blog através da rádio, acompanha o melhor, o programa Conexão Verdade, através da Rádio Web de Galvão e também através da nossa live. E neste momento, a cidade de Santa Maria da Boa Vista sente a perda de um de seus cidadãos ilustres, o jovem de 42 anos, Jackson Alves da Paz, que estava internado desde o início da semana passada no Hospital de Traumas, na cidade de Petrolina, teve problemas seríssimos, ou seja, o seu estado de saúde se agravou na última sexta-feira, e ontem, no finalzinho da tarde, por volta das 17 horas, foi constatada a morte de Jackson Alves da Paz. Neste momento, o seu corpo está sendo velado na Igreja da Comunidade da Graça, e o seu enterro será daqui a pouco, às 16 horas e 30 minutos. Jackson é funcionário público da Prefeitura Municipal de Santa Maria da Boa Vista, um dos parceiros próximos do prefeito Humberto Mendes, e atualmente ele exercia, ou melhor, até semana passada, ele exercia a função de coordenador-chefe do almoxarifado da Prefeitura de Santa Maria da Boa Vista. Por conta disso, o prefeito municipal Humberto Mendes decretou luto oficial de 3 dias em todo o município de Santa Maria da Boa Vista e, evidentemente, tendo em vista o decreto municipal, as bandeiras do município, do estado de Pernambuco e do Brasil foram hasteadas a partir das primeiras horas de hoje, a meio mastro, como é o costume em toda a nação, tá bom? Então, nossas considerações a toda a família boavistana, nosso respeito absoluto à família do Jackson e nossas orações a Deus para que o conforto alcance o coração de cada um do povo de Santa Maria da Boa Vista, em especial da viúva e dos 3 filhos de Jackson, tá bom? Vamos a um rápido intervalo comercial, bem rapidinho, daqui a pouco a gente já começa com as primeiras perguntas ao professor Sivaldo Melo. Programa Conexão Verdade, patrocinadores, Construtora RZ Fênix e Empreendimentos Limitada. Conheça produtos e serviços pelo nosso site e redes sociais. Saiba tudo sobre nossa empresa. Ligue agora mesmo e converse com Juscelino Damasceno Roriz e contrate quem realmente entende de engenharia. Humberto Mendes, transformando Santa Maria da Boa Vista na terra das grandes realizações. Autoescola Padrão, Avenida Nilo Coelho, número 2, próximo ao Terminal Rodoviário de Cabrobó. WhatsApp da TIM, 87999704158 ou 87991650560. Conexão Verdade. Apresentação Didi Galvão. Rádio Web Didi Galvão. Hora certa. 16 horas e 7 minutos em Cabrobó. Olha, quem está nos acompanhando através da live é a Joana Barros Cordeiro, Jovenils Carvalho, também o Maicon Andreoli, o Marivaldo Gomes Barros, funcionário da Compesa, está lá em Petrolina e todos os dias acompanha o programa Conexão Verdade. Ainda a Silvana Roberta, Helene Ribeiro, Carol Galvão, Sara Galvão também está nos acompanhando, Eudes Simões de Almeida, Edson Silva, Carlos Juan e Mariane Fernandes, ainda o Leandro Valdivino, nosso querido amigo Leandro, um abraço especial, Maria Lucas Vieira, Adrianinho Barros, Ivanildo Rodrigues também estão nos acompanhando através da live do blog do Didi Galvão. Professor, Jair Bolsonaro tomou posse no dia 1º de janeiro, até esse momento 15 dias de governo, ou melhor, quase 15 dias de governo, já dá para ter uma ideia de como é o governo, já tem uma identidade o governo Jair Bolsonaro? O governo Jair Bolsonaro ele já chegou com a identidade formada. Aquilo que foi promessa de campanha, no que é possível o chefe do executivo cumprir, como composição de ministérios e o zelo em relação à coisa pública, no tocante a nomeações, presidências, diretorias, está dentro do discurso de campanha. Tem pauta que o chefe do executivo vai ter que enfrentar, reforma da Previdência, a questão mesmo do porte de arma e questão relacionada à segurança pública.
Esses itens do governo já têm a mesma face que tinha a campanha, embora alguns precisem ser agora amadurecidos perante o Congresso e a sociedade. O que o governo Jair Bolsonaro precisa fazer, a gente percebe que ainda não conseguiu nesses 14 dias, é ter a face do discurso. Ainda tem muito... cada ministro ainda fala como se pudesse ser uma célula independente daquilo que é o discurso do governo central. Então, os ministros ainda precisam sentar mais, alinhar mais, e o presidente precisa estar atento a isso, para que a gente não tenha desgastes políticos desnecessários. As ações corretas, as decisões adequadas, mas o discurso precisa ser melhor trabalhado. Quando o senhor identifica que há discursos diferentes dentro do mesmo governo, isso é por conta da falta de sintonia da equipe ou de comando do governo? Nem é falta de sintonia, nem é falta de comando. São 14 dias, está todo mundo se acentuando em suas pastas e há uma ansiedade muito grande em relação ao governo de Jair Bolsonaro. Talvez eu não me recordo na história recente da República de um governo que gerou tanta expectativa, tanto por aqueles que o apoiam, quanto por aqueles que geram, que lhe faz oposição. Então, o excesso de expectativa faz com que as pessoas também, ao se apropriar de suas pastas, cheguem com uma certa ansiedade. Alguns temas polêmicos, como liberação do porte de arma, diminuição da maioridade, tudo isso está sendo não priorizado na agenda do governo, mas já discutido no país. E parece que alguns desses temas já conta com a aprovação da nação. O senhor acredita que isso pode dar uma nova dimensão à forma do Brasil atuar em relação à segurança pública? Porque são dois itens que estão diretamente relacionados à segurança pública. Necessariamente vai mudar o perfil de atuação, mas ainda há muito a ser construído, porque o Brasil é uma democracia recente. Às vezes a gente pensa que o Brasil é uma democracia, Didi Galvão, madura. Ela é madura no sentido de funcionamento institucional, mas a gente tem 30 anos de um governo democrático, por assim dizer, eleito pelo voto direto, é muito recente. E a gente ainda está se habituando com isso. E, por exemplo, o chefe do executivo ele não tem plenos poderes, ele tem poderes tolhidos por aquilo que é a tripartição dos poderes. Então ele vai até onde lhe é permitido, mas, por exemplo, porte de armas, vai ter que discutir com o Congresso. Mesmo que está agora sendo ensaiado o lançamento de um decreto, o decreto por si só ele não traz porque ele vai trazer o efeito funcional, mas ele não vai trazer a sustentação política. Uma democracia é inerente que a discussão da tese, da antitese, até a gente chegar a uma síntese da discussão e a sociedade compreender. Não adianta a gente pensar que arma por arma vai trazer segurança, porque se fosse assim a gente não tinha assistido ao óbito de mais de 100 policiais no Rio de Janeiro, homens armados e preparados. Arma por arma não vai gerar a segurança que se deseja. Não é que eu seja contra o porte de armas, mas também não vejo que a liberação pela liberação vai trazer os benefícios que a sociedade deseja. Em relação à diminuição da maioridade penal? A diminuição da maioridade penal, há alguns anos eu discuto que não deveria ser uma diminuição plena. Por exemplo, o que a gente tem que ter no nosso diploma legal é a possibilidade de, no caso de crime hediondo, o Estado ele conceder a maioridade penal para aquela pessoa ser apenada. E não a gente achar que porque o indivíduo tem 16 anos, ele tem uma responsabilidade plena. Eu sei que a sociedade mudou, evoluiu, mas a gente sabe que um homem ele vai amadurecer a cada ano. E 16 anos é uma faixa muito curta. Sabe o que eu penso, Didi? A gente fala da maioridade penal, mas vamos ver o desdobramento disso. Imagine uma sociedade com 3, 4, 5, 20 milhões de condutores com 16 anos.
Porque se eu disser que um ser humano aos 16 anos ele tem a maioridade para ser imputável penalmente, estou dizendo, por outro viés, que ele também pode pegar a direção de um veículo e conduzir. Ser liberado para conduzir veículos. Exatamente. Então, o que eu discuto é que, no caso de crime hediondo, o Estado antecipe a maioridade penal para punir. Porque houve um crime hediondo e esse crime não pode ficar impune porque vai gerar uma sensação negativa na sociedade. Mas não a gente massificar isso, porque a gente tem que pensar no revés que isso pode trazer em relação, porque traz uma responsabilidade, mas por outro lado associa-se essa responsabilidade a uma outra liberdade, a exemplo dessa que eu estou falando, de que se eu posso ser punido criminalmente, eu também posso, do ponto de vista civil, dirigir, contratar. Então a gente tem que Mas não já há uma brecha em relação a essa questão da maioridade quando se trata do eleitor? O exercício da cidadania e o exercício da culpa são duas coisas distintas. Uma coisa é eu escolher, com base em um discurso, em estudo, alguém que vai governar o país. Outra coisa é eu, aos 16 anos, poder, por exemplo, por conta de um furto simples, que eu poderia ter uma pena realmente socioeducativa, ser apenado, cair dentro de um presídio e ser cooptado pelo crime organizado. A gente tem que pensar que não é a redução pela redução que vai gerar uma solução para a segurança pública. Nesse caso, na sua opinião, isso é um tema que deve ter a discussão aprofundada com a sociedade e principalmente com conhecedores da legislação. Principalmente com conhecedores. A gente não pode ser imediatista. Eu sei que muitos dos ouvintes gostariam de ouvir o discurso contrário, porque hoje 84% dos brasileiros dizem que o sujeito aos 16 anos ele pode ser plenamente imputável, mas o que eu digo não é que eu seja a favor ou contra, mas requer discussão, porque, primeiro, ao colocar esse jovem de 16 anos como plenamente imputável, eu posso também condená-lo e colocar ele, por exemplo, em um presídio comum. Agora imagine, essa pessoa que poderia, aos 16 anos, por um crime médio, entrar em um sistema onde ele seja punido, mas ao mesmo tempo seja uma punição que visualize a ressocialização, e eu coloco ele junto com o crime organizado. Então, daqui a pouco eu vou ter mais pessoas sendo cooptadas, principalmente porque é um incauto aos 16 anos, tem uma mentalidade em formação, e se ele já é um homem condenado aos 16 anos, para que se ressocializar se na visão dele o crime for mais atrativo? Então, a gente tem que pensar que dentro dos presídios existe uma universidade do crime e que eu posso estar tornando crime comum vestibular para a universidade das grandes organizações criminosas do país. Isso é um tema que deve ser trabalhado, mas que o Estado também tem que se preparar para poder ressocializar esses jovens. Tem. O mal nosso no Brasil é que a gente quer uma punição ao modo antigo, olho por olho, dente por dente. E assim, o sistema prisional ele não está ali para ser um ambiente onde não existe, como se fosse terra de ninguém. Não é porque está apenado que não tem direitos humanos. E olha que eu sou um combatente desses direitos humanos com esse viés ideológico. Mas não é porque a pessoa está apenada que ele perdeu a sua dignidade humana. Ele tem que ser punido proporcionalmente ao crime cometido, mas ele não pode perder a oportunidade de, por exemplo, quantas pessoas por uma discussão de bar aos 18 anos entrou em um presídio e por conta disso agora faz parte de facção criminosa. Ou seja, uma mudança drástica da legislação nesse sentido poderia comprometer toda a formação de um jovem. Tanto a formação do indivíduo, quanto a possibilidade de recuperação, quanto, para ser bem honesto, nós não temos infraestrutura hoje no Brasil para conter, para dar suporte ao ambiente prisional que nós temos hoje. Todos os presídios hoje estão superlotados. Nós estamos conversando com o professor Sivaldo Melo, ele que é professor de contabilidade da Faculdade São Francisco de Juazeiro da Bahia e também é consultor
A empresa dele presta serviço de consultoria às demais às empresas do Vale do São Francisco, ainda de alguns municípios da região norte da Bahia e também a prefeituras e câmaras municipais, se assim você é necessário. Eu tenho atuado diretamente com o mercado privado, não tenho tido atuação na área pública nesses últimos anos. Já atuei também, mas o setor acadêmico e as consultorias do mercado privado têm, vamos dizer assim, demandado praticamente todo o meu tempo, mas tenho estado aberto. E é uma área sim. melhor de se trabalhar? O que eu penso de melhor, Didi Galvão? Sempre que eu observo que se eu puder chegar em um negócio, colocá-lo em um posicionamento melhor do mercado, e esse negócio puder contratar mais um funcionário, mais 2 funcionários, então eu causei um benefício indireto à sociedade incalculável. A pessoa que está lá na ponta nunca vai associar que o professor Sivaldo Torres passou, fez uma consultoria, houve uma contratação e eu estou realizando o meu sonho. Mas eu tenho em mente que o meu trabalho ele é para cooperar, para que o negócio se posicione adequadamente no mercado. Ao se posicionar adequadamente, ele vai gerar emprego e renda, e isso vai realizar sonho na ponta, na casa de uma família. Então eu faço com prazer e faço com senso de missão esse meu trabalho. Há um tamanho da empresa que necessita esse tipo de trabalho, como em quantitativo de funcionários? No Brasil, mais de 90% dos negócios são micro e pequena empresa. Então, não visualizo por tamanho. As grandes estruturas, geralmente eles têm um aporte administrativo, uma estrutura administrativa melhor, então eles vão se segurando, porque tem mais acesso à informação. E eu tenho feito um trabalho muito de base no pequeno e no médio, porque ele tem pouco acesso à informação e termina sendo penalizado. Questões simples de um fluxo de caixa, de composição de preço de venda. Atualmente eu fui demandado para auxiliar em um negócio escola. E as pessoas estavam completamente perdidas, o que eu posso, o que eu não posso, o que a legislação permite, o que não permite, e eu me sinto realizado porque ao sair de lá, o negócio ganhou uma nova face. Escola pública ou privada, particular? Escola privada. Escola privada. Portanto, você de Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista, Belém de São Francisco, certo? Qual é o número de contato? 749-8833-3068. Ou pelo e-mail também, contato@sivaldotorres.com.br. Qual é a empresa? Sivaldo Torres Consultoria. Eu mudei o nome recentemente porque Torres propagou-se Consultoria, muito o meu nome. Tá Terminei bom, fazendo marca. Você aí entra em contato com o Sivaldo, conversa com ele antes de formalizar o contrato, você conversa. Leva ao conhecimento deles as suas necessidades e, evidentemente, ele vai dar uma ideia do que é que pode ser feito, né? Eu até mudei a metodologia de Galvão, porque quando se fala consultoria, muita gente associa a um trabalho caro, e aí eu tenho feito também, porque nem todas as pessoas precisam, na verdade, de uma consultoria. Alguns resolvem-se com uma consulta. E aí eu tenho atendido muitas consultas e gosto do resultado disso também, porque o resultado é mais imediato. E mais satisfatório também, tanto para o cliente quanto para a sua empresa. Porque também se torna acessível. Acessível, né? Um cliente, mesmo com pouco fluxo de caixa, mas o valor do investimento em uma consulta é muito acessível e vale a pena para o cliente. Mas vamos voltar daqui a pouquinho ao tema que nós propomos logo no início. Se você quiser participar, entrar em contato com a gente, fazer alguma pergunta, você pode ligar através do 87-999-25-3402. Operadora TIM, você liga 87-999-25-3402. Se a sua preferência é a operadora Claro, você liga 87-991-56-7848. 991-56-7848. Ou então, através do Zap, 9668-0606. 9668-0606. Olha, gente, vamos aproveitando essa oportunidade para pedir que você continue colaborando com o Grupo Cabrobó em Ação Solidária. Esse é um grupo de cabroboenses
independentes, solidários, desejosos apenas de ajudar quem mais precisa. Mas para poder esse grupo cumprir a sua missão, evidentemente, precisa da sua contribuição. Se você, então, quer saber como colaborar, você entra em contato com a Elioneide Freire, através do 99176-0109, ou então com a Elisângela da Elimodas, 999520371. Ainda com a Luzineide Gomes, 998076885, ou com a Sueli Conrado, 991510763, tá bom? Você, então, pode dar a sua contribuição, tá bom? Continuando aqui com as pessoas que estão nos acompanhando pela live do blog do Didi Galvão, o Ronaldo Torres, Jamile Pires, Juscelino Roriz, nosso querido Juscelino Roriz, Ivanildo Ribeiro Nildo, Lúcia Jesus e Zenilda Alves, nosso carinho todo especial. Professor, início de janeiro, 2 posses aí de presidentes que andam em caminhos opostos. Jair Bolsonaro tomou posse no dia 1º de janeiro como presidente do Brasil, e o Maduro, na semana passada, para o 2º mandato como presidente da Venezuela. O que esperar do relacionamento dessas 2 nações? Com esses 2 presidentes falando totalmente ao contrário do que um pensa do outro. O presidente Jair Bolsonaro, ele foi eleito em um processo legítimo, democrático, uma eleição às claras, às limpas, como se tivesse sido eleito presidente Fernando Haddad, eu teria que dizer a mesma coisa. O processo eleitoral no Brasil, ele está muito maduro. Diferente do de Maduro. Maduro é o presidente da Venezuela. Diferente do processo de Maduro, que foi questionado pela comunidade internacional, não foi reconhecido por observadores internacionais. Existe hoje o Grupo de Lima, um grupo de 14 países americanos, e que não o reconhece como presidente legítimo da Venezuela. Olha, Didi Galvão, quer ver uma coisa que é interessante em relação à Venezuela? Como é que eu posso ter uma Assembleia Constituinte onde todos os membros da Assembleia Constituinte são governistas? Em qual civilização da história, em qual país do mundo existe uma democracia unânime? Então, a Venezuela hoje, embora alguns brasileiros, por questão de alinhamento ideológico ou por outras motivações, queira dizer que é uma democracia, não é. A Venezuela deixou de ser democracia ainda no comando de Hugo Chávez. Caso o país viva uma democracia de fachada. Não vive uma democracia, vive um discurso de democracia para sustentar um governo de ditadura. É só uma fachada mesmo. É uma fachada mal desenhada, uma péssima fachada. A gente vê que a Venezuela, com esse governo, vem criando uma crise humanitária. O Brasil tem sido vítima. Milhões de venezuelanos ultrapassaram a fronteira, né? Exato. Outro dia eu estava em uma reunião e alguém perguntou, mas não seria o caso do Brasil fechar as fronteiras? Não, não é o caso do Brasil fechar as fronteiras, porque é uma questão humanitária. E o Brasil é signatário de acordos internacionais. E verdadeiramente é uma democracia. E verdadeiramente é uma democracia. O que não pode ocorrer no Brasil, e aí eu deixo o recado, como se diz, para o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e para o ministro das Relações Internacionais, Ernesto Araújo, é que o Brasil tem que ter controle na fronteira, mas não pode furtar-se dessa questão humanitária. O Brasil precisa receber os imigrantes que vêm, não vêm porque quer, ninguém sai da sua casa e deixa tudo para trás, sua história, por uma opção pessoal, mas estão vindo fugindo da violência que é desferida contra os opositores do regime e fugindo da fome. Para a economia do país, em termos de relações entre os 2 estados, o Brasil teve uma relação próxima
com a Venezuela desde o tempo do Hugo Chávez com o governo do PT. O que se comentava é que o país era um grande consumidor do principal produto da Venezuela, que é a área de petróleo. Se hoje os dois países não combinam as suas políticas externas, o que isso pode trazer de danos para a economia nacional? Pouco dano, por incrível que pareça, porque o Brasil hoje é praticamente autossuficiente. E há um discurso do presidente da Petrobras de acelerar a exploração do pré-sal. Então, o dano no sentido econômico para o Brasil não vai ser tão significativo. E assim, se o Brasil quer ter a posição na América do Sul, que sempre desejou ter uma posição de liderança, precisa ter uma posição também clara de não apoio a governos que sejam ditatoriais. Nesse caso, um rompimento de relação entre as duas nações não vai acarretar em nada de prejuízo para o Brasil. Pouco prejuízo. Do ponto de vista de mercado, não tão significativo. Até porque o que eu preciso pensar é o seguinte: quais os benefícios da manutenção de um governo que está levando o país à falência, que a sociedade não tem acesso a alimento, medicamento, papel higiênico? O modelo de governo chavismo não deve ser um modelo copiado para ninguém. Não. Para nação nenhuma. Não, porque a fome não deve ser copiada em nenhuma parte do mundo, e o que o modelo chavista trouxe foi a fome. Alguns anos atrás, ainda na presidência da República, o Luiz Inácio Lula da Silva hoje está preso, mas ele chegou a dizer que a Venezuela gozava de uma democracia em excesso. Naquela época, tinha algum fundamento essas colocações dos presidentes? Essa frase também é reportada também a Ciro Gomes. Não houve esse excesso de democracia. Houve um período mais de democracia. O primeiro governo Chávez foi democrático, o segundo, daí a pouco, quando quer se perpetuar no poder, não é antagônico com o conceito de democracia que eu queira me perpetuar no poder. Nesse caso, o presidente Jair Bolsonaro tomou decisões acertadas quando, desde o início, posicionou contrário ao formato de política do governo venezuelano. A gente vê que ele acertou quando a gente vê mais 13 governos da América do Sul, o chamado Grupo de Lima, seguindo esse mesmo conceito. Professor, voltando à questão nacional, o senhor se referiu agora há pouco ao ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, ex-ministro, foi candidato também nas últimas eleições, e ele, nos seus últimos posicionamentos, ele tem batido forte na forma como o PT tem se comportado. O PT ainda segura o discurso de que o governo de Jair Bolsonaro é um governo de fascista. Ciro Gomes combate dizendo que é inaceitável esse posicionamento do PT porque estados como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro deram margem de votos a Jair Bolsonaro considerável. Então não há fascismo nisso. O senhor concorda com o ex-governador Ciro Gomes? O ex-governador, ex-ministro Ciro Gomes, eu não tenho nenhum alinhamento ou afinidade política com ele, mas devo dizer que é uma das melhores cabeças pensantes desse país. Os excessos de Ciro Gomes são motivados por uma ansiedade, um desejo de poder incontido, mas eu não posso deixar de dizer que ele está certo com essa colocação. O que se consagrou nas eleições de 2018 não foi um fascismo, foi uma repulsa da sociedade com o modelo de político que se apropriou do Estado, como se o Estado fosse coisa particular. Seguindo a opinião do Ciro Gomes, o que está faltando no PT é humildade para aceitar a derrota? O PT precisa sentar, fazer uma reforma, rever, admitir e recomeçar. É fazer isso ou ser jogado no limbo político e depois no esquecimento pleno.
Olha, quem nos acompanha também é o Tuzinho Freire, Ana Santos, João Manuel, por sinal, João Manuel diz: oi, Didi, tudo bem, meu querido? E o Tuzinho Freire faz uma colocação aqui que eu entendo ser uma pergunta para o professor Sivaldo Torres. Ele diz assim: se o Brasil já foi prejudicado em levar calote da ditadura venezuelana dos empréstimos do BNDES, via BNDES. Então, Tuzinho, a caixa preta do BNDES vai ser aberta e eu acho que as surpresas serão bastante desagradáveis. Eu não entendo como no século XX e XXI a gente possa ter contratos sigilosos. O contrato cuja origem do recurso do BNDES é a origem do recurso do cidadão. Então, aonde quer que tenha um real aplicado por um cidadão, esse R$1 tem que ser prestado conta às claras. Então, ao fazer contratos internacionais com cláusulas invioláveis, fere até um princípio constitucional, que é o princípio da transparência. E, Tuzinho, eu acho que a gente vai ter surpresas se realmente for aberta essa caixa preta do BNDES. Eu, pessoalmente, acredito que vai ser, e considero que não apenas esse calote, mas outros calotes que a Venezuela deu até recentemente. Terminou o presidente Michel Temer tendo que tomar uma posição, Didi Galvão, que na época foi muito criticado, porque ele terminou assumindo, enquanto fiador, a dívida e teve que pagar. Aí alguém diz: mas a gente leva um calote e a gente que paga, mas a posição do presidente Michel Temer não poderia ser outra. Porque se eu sou fiador de quem dá calote e não pago, também sou caloteiro. Então, o presidente Michel Temer não podia passar a imagem para a comunidade internacional de que o Brasil é caloteiro. Então, como fiador dos empréstimos com Venezuela, teve que assumir esse pepino. A medida tomada pelo ex-presidente Michel Temer foi acertada naquele momento. Sim, do ponto de vista... Para preservar até a imagem do Brasil externamente. Tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista político. Do ponto de vista político, porque passou a imagem positiva. Do ponto de vista técnico, porque não feriu a segurança jurídica. A Aninha Soares também está nos acompanhando. Professor, o senhor disse agora há pouco que o governo vai trabalhar para abrir a caixa preta do BNDES. Tem sido esse o discurso do governo. Com governo. A abertura dessa caixa preta, vai ser identificado os possíveis calotes da Venezuela e de Cuba? E outros. E outros? E outros. Eu trabalho como consultor, como você já disse. É muito difícil o pequeno empreendedor no Brasil ter acesso a crédito. Mas a gente assistiu a JBS fazer verdadeira esquipulia com dinheiro do BNDES e de outras fontes públicas. Então, não só calotes governamentais, mas outros contratos que prejudicaram a nação em favor de amigos do rei. Aquele empresário brasileiro que chegou ao topo de mais rico do mundo, depois despencou, também pode ser incluído aí nesses calotes? Sim. Ike Batista, né? O problema do Ike Batista é que ele sempre viveu de especulação. A fortuna do Ike Batista foi construída em cima de invencionismos, de sonhos, de especulações. Mas o BNDES foi quem patrocinou esses sonhos dele. Sim, sim. Existe uma frase imputada a um pensador romano do início da era cristã, que diz: aos amigos tudo, aos inimigos o rigor da lei. Então, os amigos puderam aproveitar de muitas benesses em desfavor da sociedade brasileira. Os amigos de quem? Os amigos do rei. Os amigos, quem era o rei? O rei hoje está preso? O rei hoje pode ser visitado em Curitiba. Né? O rei está preso, é verdade. Eu não falo isso, eu falo rindo por conta do momento, mas eu já disse muitas rodas de conversa, Didi, que eu não me orgulho de vê-lo preso. Não. Eu me sinto triste de vê-lo preso, porque uma biografia que poderia ser a melhor história para os próximos 200 anos da República Federativa do Brasil está presa. Quando, na verdade, poderia ser o maior exemplo que a gente poderia ter de que qualquer homem
de bem nessa república pode governar essa república. Mas aí, infelizmente, ele suja a biografia dele e termina com essa marca negativa. Não me orgulho, acho justo, porque ele está sendo punido, embora alguns da cúpula do PT queiram dizer, com discursos falaciosos, que o Lula está sendo punido por perseguição política ou por crime político, tem nada a ver, ele está sendo punido por crimes que cometeu normais contra o patrimônio público. Exatamente. Né? Nós vamos entrar daqui a pouco nessa questão da segurança pública, envolvendo, evidentemente, o principal personagem, que é o juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça e Segurança Pública. Mas antes, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltaremos daqui a pouco. Programa Conexão Verdade, patrocinadores, Construtora RZ Fênix e Empreendimentos Limitada. Conheça produtos e serviços pelo nosso site e redes sociais. Saiba tudo sobre nossa empresa. Ligue agora mesmo e converse com Juscelino Damasceno Roriz e contrate quem realmente entende de engenharia. Humberto Mendes, transformando Santa Maria da Boa Vista na terra das grandes realizações. Autoescola Padrão, Avenida Nilo Coelho, número 2, próximo ao Terminal Rodoviário de Cabrobó. WhatsApp da TIM, 87999704158 ou 87991650560. Conexão Verdade. Apresentação Didi Galvão. Rádio Web Didi Galvão. Hora certa. 16 horas e 40 minutos em Cabrobó. Mais uma vez abraçando você que está nos acompanhando através da Rádio Web Didi Galvão, da nossa live, do blog do Didi Galvão, através da nossa página no Facebook. Abraçando ainda você de Belém de São Francisco, que nos ouve através da rádio Canabrava FM 104,9. Queremos chegar ao Cedro, Serrita, Parnamirim, Salgueiro. Falar em Salgueiro, quem vai estar aqui com a gente na quarta-feira, é o vereador da cidade de Salgueiro, Bruno Marreca. Ele que foi candidato a deputado estadual e um dos nomes citados aí como possível candidato a prefeito nas eleições de 2020. Amanhã, terça-feira, quem vai falar com a gente é o prefeito de Santa Maria da Boa Vista, Humberto Mendes, tá bom? Vai falar do seu governo, desse 2018, das ações, do que ele espera de 2019, enfim, vai trazer aí novidades para os nossos ouvintes. Abraçando também o Marcos Carvalho, Olga Danili, Júnior Mendes, Arquimedes Lira Mando, e João Manuel, que diz, Didi Galvão, parabéns pelo programa. Obrigado, João Manuel. Certo? Então vamos ouvir uma mensagem do pastor pastor Arlen. Ele está em Belo Horizonte, mas vai assumir a Igreja Batista Missionária a partir de março. Ele esteve aqui com a gente, aqui no programa Conexão Verdade, certo? Durante 4 dias ele esteve em Cabrobó. Logo na chegada, ele veio direto para Petrolina para participar do programa Conexão Verdade. E hoje, ele nos enviou uma mensagem e pediu para que nós colocássemos à disposição dos nossos ouvintes da Rádio Web de Galvão e também do programa Conexão Verdade. Olá, amigos e amigas da Rádio Web Didi Galvão. Aqui é o pastor Arlen Siqueira. Eu gostaria de deixar uma palavra para o seu coração com o seguinte tema: aprecie cada estação da sua vida. O texto de Salmos, no capítulo 1, no versículo 3, diz: dá fruto no tempo certo. A vida é vivida em estações. E para ser frutífero, você precisa reconhecer em que estação está e maximizá-la. Como posso saber quando uma estação está terminando? Você pergunta. Porque a graça que acompanhou aquela fase terminará. E o que um dia foi recompensador começará a parecer que não é mais. A Bíblia diz que um homem ou mulher de sucesso é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água que dá fruto no tempo certo. Você só pode ser frutífero na sua estação. É ali que a bênção e o sucesso ocorrem. Você não pode simplesmente fazer isso quando quiser. É preciso que seja no tempo adequado. Quando a estação certa chega,
a árvore produz sem esforço o que está armazenado dentro dela. E há frutos dentro de você que serão produzidos quando você entender em que estação está. Mas existem regras para cada estação. Vamos olhar para algumas destas regras? Por exemplo, a primavera é para treinamento e disciplina. É quando você começa a ver o propósito de Deus para a sua vida e a se preparar para ele. O verão é para amadurecer o que a primavera começou. As sementes que você plantou e cuidou na primavera vão crescer e se multiplicar agora. Quando olhamos para o outono é quando você não tem mais a paixão, mas a calma firme do veterano experiente. Se você for sábio, agora estará trabalhando com mais inteligência em vez de mais afinco. É o tempo de transição, de se preparar para o inverno que chega. E quando olhamos então para o inverno, é quando você alcança suas realizações, desfruta das suas recompensas, transmite o seu conselho e recebe o reconhecimento. Você lutou o bom combate, guardou a fé e completou a carreira, como diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4:7. Se você fizer a coisa certa, cada estação poderá ser a melhor estação de sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor cumpra em sua vida todos os propósitos que Ele tem para você. Receba um grande abraço e que Deus te abençoe, querido ouvinte da Rádio Web Didi Galvão. Nosso carinho todo especial ao nosso pastor Arlen Siqueira, que vai estar com a gente a partir de março, aqui na Igreja Batista Missionária de Cabrobó. Quem nos acompanha também é Vanessinha Vidros, Francisca Dias e Alice Bulhões. Nosso carinho todo especial a todos vocês. Professor, o Brasil vive um clima de insegurança, principalmente no estado do Ceará, do Pará e de Santa Catarina. A presença de Sérgio Moro no Ministério da Justiça pode dar um certo ar de confiança ao país, de que pode resgatar o controle da segurança pública, porque até esse momento o que percebe é que eu não sou adepto a essa mania de encarar o crime como crime organizado, porque eu volto a dizer, quando diz crime organizado, está dizendo que o Estado é desorganizado. Então, com Sérgio Moro, pode ser que o Estado passe a ser organizado? As ações de combate à criminalidade, elas têm um apelo local e elas têm um apelo nacional. Sérgio Moro conta com uma firme imagem positiva perante a sociedade, mas o combate ao crime organizado, ele requer conhecimento do que é o crime na prática, o que é combater o crime na rua. Então, o estado do Ceará está passando por tudo que está passando, porque ele trouxe do Rio Grande do Norte um secretário de segurança que adotou medidas drásticas e que no Rio Grande do Norte minimizou enfaticamente essa questão desses grupos criminosos. A segurança pública no Brasil ficou sendo deixada no discurso durante muito tempo. A segurança pública hoje, ela transcende a questão policial. Eu preciso de uma estrutura normativa, eu preciso de uma infraestrutura física e a gente precisa de uma força do aparelhamento policial que possa fazer frente e o Estado tomar as rédeas novamente, não deixar acontecer como no Rio de Janeiro e tomar as rédeas. O Estado do Ceará hoje conta com 12 dias que vem sofrendo ataques criminosos. A disposição do governador Camilo é de não retroceder, mas de partir para o confronto, o enfrentamento. Está certa a estratégia, porque aquele que quer viver da coisa que margeia
a lei precisa saber que o Estado é soberano. E o Estado não pode se furtar essa questão da segurança e tem sim que fazer, tomar medidas enérgicas. O que eu venho comentando, Didi Galvão, é que os estados vizinhos precisam estar atentos agora às suas fronteiras com o Ceará. Então, Pernambuco tem que estar atento, até mesmo a Bahia tem que estar atento, o Nordeste tem que estar atento. Se a gente parar, fizer uma reflexão dessas estruturas de crime no Nordeste, elas aumentaram depois daquela dura que o Rio de Janeiro deu e que houve uma migração para o estado do Espírito Santo e depois esqueceu-se, a mídia esqueceu daquela pressão que foi dada lá e o resultado disso foi uma migração do crime para o Nordeste. Então a gente não via falar de PCC e desses grupos articulados, por assim dizer. Mas depois daquele momento que o Rio de Janeiro partiu para o confronto, o crime migrou. Então hoje, como o estado do Ceará partiu para o confronto, os estados vizinhos precisam estar atentos e ter medidas que reforcem as ações do estado do Ceará. Porque senão vai ser só uma migração. O combate à violência, principalmente no que está acontecendo no Brasil, não pode ser uma ação isolada de um Estado. Não. Deve ser o esforço coletivo daqueles que estão em torno do Estado que está sofrendo os ataques. Tem que ser uma ação sistêmica, onde o Estado assume a sua posição de Estado, combate a criminalidade e dá uma condição de presença, porque o que promove o crime é a ausência. A ausência do Estado vai deixar um espaço aberto para que outras pessoas que acham que podem fazer algum tipo de frente e assumir esses espaços. Então, é preciso que o Estado se posicione. E se posicione dentro da sua legitimidade legal, mas dentro da sua legitimidade do uso da força. E essa ação tem que ser sistêmica, porque senão o crime apenas vai migrar de um lugar para outro o tempo todo. O ministro Sérgio Moro e o governador do estado, Camilo Santana, têm dito enfaticamente de que não vão negociar com o crime organizado. Não deu certo. Deve ser a correta? É a posição correta. Onde negociou não deu certo. São Paulo não deu certo, Rio de Janeiro não deu certo, Espírito Santo não deu certo. Olha, não existe poder paralelo. O único poder constituído no Brasil é o Estado. E o Estado tem que assumir essa posição. O Estado tem que assumir o seu papel na segurança pública. Antes do início do programa, nós conversávamos sobre uma disponibilização do Estado, da União, de levar 350 homens da Polícia Rodoviária Federal, 335 da PRF. 335 para o Estado do Ceará. Essa é uma decisão também acertada, que pode ajudar no combate à criminalidade? Olha, eu desejo que o Comando Geral da PRF esteja fazendo uma acomodação que possa ser feita. Aqui no Sertão a gente fala muito que não pode descobrir um santo para cobrir outro, né? Então, se eu também estiver demandando 335 homens para uma situação emergencial, mas abrindo fronteiras estaduais e deixando um franco espaço, aí até para situações locais, tomar proporções que não é o que a segurança pública precisa, tem que se ver. A Polícia Rodoviária Federal ela trabalha com déficit muito alto de homens e de viaturas. Então a gente, motivado pela pressão do momento, pode estar tomando a decisão, não sei, não vi o plano estratégico da PRF, mas o deslocamento de 335 homens para atender um único estado pode estar deixando um déficit em outras regiões. Mas essa medida não pode ser exatamente prevendo essa necessidade de preservar as fronteiras dos estados vizinhos? Desde que as fronteiras estejam sendo vigiadas. Porque o que a notícia diz nos grandes veículos de comunicação é que a PRF vai enviar 335 homens para o Ceará, para dentro. Não é? Você está dizendo para o Ceará, para dentro. E não para as divisas. Então, quero acreditar que foi bem elaborado esse plano, mas temo
que o envio de 335 homens para um único estado possa estar abrindo fronteiras e dando acesso que não deveria ser dado. A PRF hoje trabalha com um número muito reduzido de agentes. É necessário que se faça concurso urgente para a PRF no Brasil. Se promover um deslocamento de um quantitativo considerado como esse, evidentemente vai causar prejuízo em alguma outra área. Alguma área vai ficar descoberta. Vai ficar descoberta. A Francisca Silva, Catarina Simplício Frazão e também Simone Alves estão nos acompanhando pela live do blog do Didi Galvão. Professor, estamos quase chegando ao final do programa Conexão Verdade. Na área de economia, o que o brasileiro deve esperar do governo Jair Bolsonaro? Começou bem, né? Dólar em queda, bolsa de valores em alta, mas esse começar bem é como se fosse uma declaração inicial de confiança. É como se o mercado estivesse dizendo, olha, a gente confia no que vocês estão dizendo, mas esse namoro do mercado com a política econômica do governo, ele pode ter uma curta duração. Se o governo não enfrentar os temas que precisam ser enfrentados, previdência social, apesar de que o governo já demonstrou que está disposto a lidar com esses temas. E o governo não abre mão da reforma. Não vai abrir mão. Ela é necessária? Ela é necessária, matematicamente necessária. O Congresso tem que, então, entrar nessa luta com o governo de Jair Bolsonaro. Sim. A gente tem que parar de os congressistas e os grandes nomes políticos no Brasil hoje precisa agir pelo Brasil mais do que pelo partido, mais do que pelas convicções pessoais. Quer ver uma coisa que eu achei interessante, Didi? O PSL é apoiar a recondução do Rodrigo Maia. Alguém disse, mas rapaz, mas não vai ser mais do mesmo? Pensemos. O governo está aí. Tem um plano para ser implementado. Esse plano requer que alguém defenda esse plano no Congresso. Digamos que Gleisi Hoffmann assumisse essa presidência. Quais seriam as ações do governo que seriam defendidas no Congresso? Então, a política tem que ser madura. Muitos estão criticando o governo Jair Bolsonaro, quando, na verdade, não, ele está silenciado em relação a esse tema. O partido tomou essa posição. Do ponto de vista da estratégia política, concordo com essa posição. Faço minhas críticas, por exemplo, a senhora hoje deputada eleita Gleisi Hoffmann, presidente do PT, de ir para a posse do Maduro. Foi uma afronta ao Brasil? Foi um ato insensato dela. Não foi uma afronta ao Brasil pela a significância dela, no sentido, não que ela seja insignificante, mas ela é uma parlamentar. Como parlamentar, ela tem o seu direito mas político. Se o Brasil, o governo do presidente Jair Bolsonaro, em conjunto com outros países, uma comunidade internacional unida, através de organismos, não chega a ser uma afronta. Não reconhece o governo de Maduro. Isso, mas não chega a ser uma afronta, Didi. O que se configura é uma insensatez. Sabe aquela tese, o inimigo do meu inimigo é meu amigo? Não. O inimigo do meu inimigo não é necessariamente o meu amigo. Mas, infelizmente, aí é onde está o problema que reside no PT. E aí eu vou mandar até um recado, como se diz, para o PT de base. Porque ontem mesmo eu conversava com algumas pessoas e aí eles falavam o seguinte, o PT, como se o PT todo fosse envolvido nesses problemas. Não é, o PT é composto por muita gente séria. O PT é um partido que tem uma história, o PT é um partido que tem um peso. Agora, o PT está comandado por uma cúpula que não tem o menor senso de responsabilidade com esse país. Essa cúpula comandada pelo senhor ex-presidente, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, independente da condição hoje de apenado, não é isso que eu digo, mas não foi um homem honesto com o Brasil. O senhor Antônio Palocci, o senhor José Disseu, e hoje essa figura caricata que está se tornando a senhora Gleisi Hoffmann. Né? Eu chego a pensar, com a devida venha, se ela tem problemas mentais,
ou se ela realmente está jogando para ver até onde vai o bom senso dessa nação. Ela tem tomado sistematicamente decisões que são insensatas do ponto de vista político e até do ponto de vista moral. E está comprometendo a sigla. Então, o PT de base acorde. As bases do PT, aquele PT que a gente conhece, que eu conheço, que você conhece, que está presente na comunidade rural, que está presente nos movimentos sociais, que tem um discurso legítimo, precisa urgentemente expurgar da sigla esses nomes, ou toma uma posição, ou o partido vai sofrer por causa de uma cúpula de 10, 12 nomes, um partido como o PT, com uma história tão boa, tão marcante no Brasil, agora jogar tudo isso por conta de convicções de meia dúzia de mandatários desse partido, que não tem compromisso nem com o partido, nem com o Brasil, e não tem responsabilidade. Isso é prejudicial para o partido, a sua própria história e para a nação. Está deixando, está prejudicando o país e está prejudicando a própria sigla. Professor, nós estamos chegando já ao final do programa Conexão Verdade, já são 16 horas e 59 minutos. A Penha Freire, Lucinalva Neuza e o advogado doutor Maílson Novaes também estão nos acompanhando através da nossa live. Professor, são 17 horas em ponto, já encerramos o programa. Nós queremos agradecer a sua presença no programa Conexão Verdade. É sempre um prazer estar nessa bancada de Galvão, que eu reforço, conheço a responsabilidade daquilo que é feito aqui. Quero deixar um abraço para os meus companheiros de trabalho na Faculdade São Francisco de Juazeiro, FAGE. A FAGE está crescendo muito na região. A gente tem alunos aqui de Cabrobó, que estuda conosco lá nos cursos de enfermagem e outros cursos. Então, deixo meu abraço para esses meus companheiros de trabalho e saúdo a todos os ouvintes da Rádio Web de Galvão. Um abraço a todos vocês, abraço ao pessoal de Belém, São Francisco, que nos acompanhou através da rádio, da Rádio Canabrava FM 104,9. Quem vai estar com a gente amanhã é o prefeito de Santa Maria da Boa Vista, Humberto Mendes. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus, voltaremos amanhã.